Agora a gente vai para a parte da aula em que a gente aplica esses padrões no Photoshop. A gente vai usar melhor o Photoshop do que a gente usou no primeiro exercício, mas igual vamos começar a partir do Illustrator. Então a gente vai selecionar aqui o padrão que a gente criou na aula anterior do Illustrator, né? E eu vou pedir só que a gente trabalhe com cores mais claras, tá? Por enquanto eu vou deixar sem explicação, só vou deixar o pedido. Nas aulas seguintes sobre o Photoshop eu explico. Bom, então vamos usar uma cor mais clara aqui, pode ser esse cor-de-rosa, eu vou usar um amarelo que dá para enxergar melhor o que eu vou querer mostrar. Bom, então, selecionado tudo aqui, eu só vou Ctrl C para copiar e vou abrir o Photoshop. No Photoshop, eu quero que vocês abram o arquivo que eu disponibilizei lá no Moodle, esse aqui, da menina na parede. A gente vai aplicar o objeto como um fundo aqui. Então, vocês podem só Ctrl V para colar e tem todas essas opções. Eu queria explorar com vocês camada de forma, objeto inteligente e pixels. Tá? Então, vamos colar como camada de forma. Vocês podem ver que ele colou com a cor roxa e ele colou roxo, porque quando eu clico aqui na ferramenta forma, que a gente explorou antes para fazer o desenho do leão, vocês podem ver que aqui é a cor de preenchimento que estava setada. Então, talvez para vocês terem uma cor diferente, mas essa é a explicação por que ele não trouxe o objeto amarelo. Eu vou pedir também que vocês colem de novo, Ctrl V, dessa vez como objeto inteligente. Agora ele veio amarelo. Só tem que confirmar, né? Vocês podem clicar aqui nesse V ou podem apertar Enter. E por último, Ctrl V, vamos colar como pixels. Tá, e de novo tem que confirmar. Bom, qual é a diferença entre esses três? O roxo é a camada de forma, o do meio é o objeto inteligente e o de baixo é pixels. Bom, vamos começar com os pixels, tá? A diferença em relação dos pixels para os outros é que a gente não pode aumentar o tamanho desse objeto aqui sem que ele perca a resolução. Então vamos fazer o seguinte, só para vocês enxergarem, tá? Eu vou esconder a visibilidade dessa camada aqui. A gente não está enxergando nada porque a gente está só com a grade da transparência atrás. Então eu vou só colocar aqui uma camada de ajuste, cor sólida. E essa camada cor sólida, ela só faz isso mesmo, ela coloca uma cor atrás. Tá? E vou colocar ela bem aqui para baixo de todo mundo. Ah, sim, ela não fica com um contraste bom ali para o roxo. Então nós vamos fazer o seguinte, só vou dar 2 cliques aqui na cor, e aí eu coloco, todo mundo aparece. Então tá. E vou colocar aqui também um cadeado para bloquear a camada. E volto aqui para a ferramenta mover. Bom, então esse aqui, vamos ver, camadão aqui são os pixels, tá? Só vou trocar o nome aqui para vocês enxergarem. Se eu... e aqui a forma, tá? Se eu, por exemplo, com o Ctrl, tá? Tô com essas duas camadas selecionadas. Eu vou fazer Ctrl T para fazer uma transformação e vou... Vamos ver, vou aumentar bastante aqui. E agora, ok, é essa a transformação. Então, o que dá para ver de diferença? Que pixels, ele ficou pixelado, né? Ele ficou com uma resolução ruim. Por quê? Porque quando a gente trouxe ele para o Photoshop, a gente tinha um objeto, vamos imaginar, de 1 por 1, tá? De, sei lá, 1 centímetro por 1 centímetro, e dentro tinha uma malha de pixels. Quando a gente pegou esse objeto e fez com que ele dobrasse de tamanho e ficasse com, por exemplo, 2 por 2 centímetros, os pixels dentro também dobraram de tamanho. O pixel não é uma forma geométrica descrita por meio de alguma formulação matemática, ele é um quadrado pintado mesmo. Então, quando a gente expande, ele perde resolução, porque essas suavizações que aparecem aqui nas áreas que são curvas, elas começam a ficar evidentes.
Porque, tu imagina, se uma grade de pixels é feita apenas por linhas e colunas, não teria como ter uma curva. Essas curvas, elas são dadas por essas graduações de cor entre a figura e o fundo, que vai ficando transparente, vai ficando cada vez mais esmaecido. Isso tem um nome técnico, isso chama Alias, A-L-I-A-S. E é o quanto a gente tem de suavização nessas formas curvas. Bom, esse é o problema dos pixels, tá? Então eu vou deletar ele aqui, vou deletar a camada e vou ficar só com o objeto inteligente e com a forma. Se eu fizer com o objeto inteligente a mesma transformação de escala, pronto, não tem problema. Porque o objeto inteligente, ele guarda, assim como a forma, ele guarda as características de vetor. Porque ele foi copiado e colado do Illustrator. Não tem o menor problema de fazer isso. Não tem o menor problema em termos de organização do arquivo. Vocês podem copiar e colar do Illustrator para o Photoshop sem problema. A questão é que quando a gente usa um objeto inteligente, porque ele é um vetor e o Photoshop não é um software nativo para objetos vetoriais, ele vai ficar muito pesado. Então, se vocês começarem a usar artes do Illustrator, muitas artes do Illustrator como objeto inteligente, porque vocês querem ter essa liberdade de fazer transformações de escala, ele vai ficar pesado, tá? Então, o que dá para fazer é isso, fazer escala com ele, fazer dimensionamento. Mas a gente não pode mudar a forma desse objeto aqui, tá bom? O que eu vou fazer a partir daqui pode ser feito com qualquer um dos dois, com a forma ou com o objeto inteligente, tanto faz, tá? Eu vou ficar com o amarelo, só porque eu tinha pedido para que a gente usasse o desenho com a cor clara, o outro eu vou deletar. Então esse aqui vai ser o meu padrão, e eu vou reduzir o tamanho, porque, enfim, eu acho que fica melhor se o padrão for um pouco menor, tá? Não precisa fazer desse tamanho aqui. Para fazer o preenchimento com padrão no Photoshop é um pouco diferente do que a gente faz no Illustrator, mas também é bem simples, tá? Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai pegar a ferramenta de seleção, vamos fazer uma caixa de seleção na volta do objeto. Se vocês acharem que está muito... querem fazer a caixa de seleção um pouco menor, vocês podem vir aqui, selecionar, transformar seleção, aí vocês podem deixar a seleção um pouco menor aqui. Tá, ele até vai fazer um snap. Eu acho que não fica tão bom assim, tão perto, então eu vou deixar um pouquinho mais afastado. Tá, e quando vocês tiverem terminado a edição, vocês podem dar Enter. E aí vocês vão em Editar. Ah, não dá para usar o Definir Padrão, tá? Ele não está habilitado. Por que ele não está habilitado? Porque isso aqui é uma camada, digamos assim, especial. Tá? Ela não é uma camada de pixels, é uma camada diferente, é uma camada de um objeto inteligente que tem características que não é o que o Photoshop espera. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai clicar com o botão direito na camada e vai rasterizar a camada. Não teve muita diferença, né, em termos de visualização. Agora a gente não pode mais fazer a transformação de dimensão, aumentar a escala, mas agora a gente vai conseguir editar, definir padrão. Pois então, eu só vou fazer o seguinte, eu vou cancelar aqui e vou esconder essa camada de ajuste de cor sólida que eu tinha colocado para a gente enxergar o contraste. Tá? Eu não estou enxergando muita coisa aqui porque tem a grade de transparência atrás, mas isso não tem problema. Então vamos lá, editar, definir padrão, coloco um nome aqui, eu vou colocar padrão amarelo e pronto. Tá? Eu vou selecionar, cancelar a seleção ou Ctrl D, como a gente já tinha visto, vou esconder essa camada e vou revelar de novo a camada aqui dessa menina. Vou criar uma camada nova, porque eu vou aplicar o padrão nessa camada nova, então eu vou chamar essa camada de padrão aplicado. Tá? E só um detalhe, se vocês quiserem ver as camadas grandes, assim como eu estou vendo, vocês podem vir aqui em opções de painel e deixar ela grande, as camadas grandes assim, tá? Eu só estou deixando grande para vocês conseguirem enxergar melhor.
Bom, padrão aplicado, eu vou selecionar tudo, eu estou aqui com a ferramenta Marquee, ou seleção retangular, ou Ctrl A também. Ó, vocês podem fazer tudo, Ctrl A de All. E agora vocês têm que ter certeza que a camada está selecionada, né? No Photoshop você sempre tem que indicar qual é a camada que vocês estão trabalhando. Aí vocês vão editar, preencher e em seguida vão escolher padrão. Aqui vocês vão escolher o padrão que vocês acabaram de criar, tá? Eu já tinha criado os padrões antes, vocês podem escolher o padrão que vocês criaram. Então eu vou clicar em OK. Ele vai fazer o preenchimento de toda a área que vocês selecionaram com o padrão que vocês escolheram. Obviamente, tá todo mundo vendo que tem um problema, porque a menina tem que estar em cima do padrão. E aí que a gente começa a ver onde o Photoshop se diferencia do Illustrator. Porque o que a gente vai fazer agora não tem como fazer no Illustrator. Vamos fazer o seguinte, a gente vai usar aqui a camada de plano de fundo, primeiro o Ctrl D, vou desfazer a seleção, vou começar a usar atalhos aqui no Photoshop também, tá bom? Eu vou duplicar essa camada, Ctrl J, porque eu acho interessante a gente sempre ter um backup, uma camada de cópia da foto da imagem original. Bom, e essa imagem plano de fundo eu não vou usar. Essa outra imagem aqui eu vou separar em dois. Eu vou usar esse aqui como uma base, tá? Que vai ser o meu fundo. E vou duplicar de novo, Ctrl J, e aqui eu vou colocar a máscara para a menina. E aqui a gente começa a ver um conceito que eu acho muito útil no Photoshop, que é a criação de máscara. Porque o que eu podia fazer? Eu poderia, por exemplo, vocês não façam isso, tá? Você poderia, por exemplo, pegar a borracha, que é o E, aqui ó, E de eraser, tá? Então aqui vocês estão vendo o pincel com os atalhos colchete para esquerda e para direita eu aumento ou diminuo o tamanho do pincel. Só um detalhe, tá? Se vocês não estão vendo o pincel desse jeito, vocês vão em editar, preferência, cursores, e aí vocês usem pincel de tamanho normal. Senão ele não vai aparecer o tamanho do pincel de verdade. Bom, então o que a gente podia fazer? A gente podia, por exemplo, apagar o fundo, fica olhando aqui ó, na camada máscara menina. Eu poderia só apagar o fundo, que aí vai revelando o que tem por baixo, né? A camada que tem por baixo, que no caso aqui é a camada padrão aplicado. Só para vocês prestarem atenção, tá? A camada padrão, ela nem tá visível, e a camada plano de fundo também não tá visível. Então, quando eu tô apagando isso aqui, ó, tô passando a borracha aqui, o que está acontecendo é que está aparecendo por baixo a camada padrão aplicado. Eu vou mostrar aqui a camada de cor sólida para vocês entenderem. Então, o que está acontecendo é isso, tá? Eu estou apagando a camada da menina, uma delas, e estou revelando o padrão que tem atrás. Bom, aí vocês podem pensar, tá, qual é o problema de fazer isso, né? É que aqui eu estou fazendo uma edição destrutiva na imagem. Eu apaguei aqueles pixels, eles não voltam nunca mais. Quando a gente puder, toda vez que a gente puder evitar fazer esse tipo de coisa no Photoshop é bom, porque a gente sempre vai poder voltar atrás. Então, as máscaras, elas permitem que a gente faça a mesma coisa, só que de um jeito não destrutivo. Vamos ver como. Então, eu vou apagar aqui essa camada. Vou, de novo, duplicar aqui, Ctrl J, só vou fazer tudo de novo, tá? Ou se vocês quiserem fazer Ctrl Alt Z, pode ser também. Então, aqui máscara menina. Então, a gente agora vai ver o que é uma máscara. A máscara está aqui nesse ícone, tá? Se vocês clicarem em cima desse ícone, vocês vão ver que fica diferente a camada. E agora só vale branco e preto. Vamos ver como isso funciona. A gente vai pegar um pincel, aqui, o B de pincel. Vamos aumentar o tamanho do pincel, aqui, só branco e preto, tá? E eu vou
riscar com preto. Tem que colocar aqui a cor de preenchimento, tem que ser preto. Olha só. Aqui na máscara deu para ver que eu fiz um risco em preto. E o que está embaixo desse risco foi revelado. É como se ele tivesse sido apagado. Então eu vou ficar passando aqui, tá? Vou ficar pintando e ele está apagando o que está em preto. Então a máscara só revela as coisas que estão embaixo do preto. Se vocês pintarem, por exemplo, de cinza, o que vai acontecer? O Photoshop vai colocar uma transparência. Então ele vai apagar só a metade. Se vocês pintarem de um cinza bem claro, como esse aqui, ele vai apagar menos ainda. É assim que a máscara funciona, tá? Bom, mas a gente vai fazer uma coisa que é um pouco mais ágil do que esse método que eu estava fazendo aqui, que era só, na verdade, para mostrar para vocês como a máscara funciona, tá? Então a máscara é isso, o preto revela e o branco esconde. Vamos deletar a máscara, para isso vocês só selecionem a máscara, vejam que fica realçada aqui, né? Clica aqui, ó, aplicar a máscara antes de remover, não, só exclui. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai usar uma ferramenta de seleção por cor. Essa aqui, ó, ferramenta seleção rápida ou W. Ela também funciona com pincéis, vocês estão vendo que a gente, de novo, com os colchetes, aumenta e diminui, né? O colchete para a esquerda e o colchete para a direita. Ela funciona por cores, então vai ser assim. Se eu clicar, por exemplo, aqui no pescoço da menina, que é todo mais ou menos de uma cor, ele consegue saber que esses pixels aqui formam um grupo, mas os pixels do moletom dela não, porque eles têm outra cor. Se eu clicar mais uma vez, ele vai expandindo a seleção. Por que ele não pega o azul? Porque o azul é outra cor. É muito diferente o azul do cinza e o azul do pescoço. Então, eu escolhi essa imagem também já sabendo que ela seria fácil de selecionar por causa do contraste de cor que tem entre as bordas da figura e fundo. Mas, de novo, gente, o Photoshop não sabe o que é figura e o que é fundo. Tá? Ele está fazendo isso só por uma diferença de cores. Vocês podem aqui continuar, estou só clicando e arrastando, ele vai melhorando aqui a seleção. E aqui, por exemplo, a gente vai diminuir um pouquinho o cursor, deu que ele continua pegando, né? A gente pode usar o Alt, mantém o Alt pressionado, vê que o cursor fica com negativo, aí ele exclui aquela área. Agora que a gente tem uma seleção, se vocês pegarem a ferramenta Mover, ó, vê que a gente recortou a menina, a gente não vai fazer isso, tá? A gente vai aplicar uma máscara. Então, olha só, se vocês só clicarem agora em aplicar a máscara, vê o que ele vai fazer? Ele vai criar a máscara com o que estava selecionado em branco, que está dentro da seleção em branco, e o que estava fora da seleção vai ficar em preto. E aí tudo fica aparecendo, né? O que está embaixo da área preta. Mas a imagem em si a gente não mudou, a gente continua com a imagem original. Então, a gente tem uns problemas aqui, tá vendo? Porque, como eu falei para vocês, não existe figura e fundo para o Photoshop. Para o Photoshop só tem um monte de pixels. Então, o que a gente pode fazer? A gente tem a máscara selecionada, tem que ter certeza que a camada da máscara está selecionada. Aí a gente pega um pincel aqui, o brush, reduz um pouquinho o tamanho, porque agora a gente vai ter que desenhar mesmo, tá? E a gente quer pintar de preto, né? Porque a gente quer excluir essa área aqui. Então, aí vocês podem escolher o preto e vai pintando. Tá? Eu não vou fazer isso, porque senão vamos passar todo o vídeo fazendo isso, mas é assim que faz, tá? Bom, o que vai acontecer se eu excluir, se eu esconder, se eu mudar a visibilidade aqui da camada de preenchimento, que ela tá ali só para mostrar o contraste, tá? Vai parecer que ela aplicou no fundo, era exatamente isso que eu queria. A última coisa
que a gente vai fazer é uma mudança para que nessa área aqui onde tem uma sombra, a gente consiga ver uma diferença entre o amarelo que está embaixo da sombra e o amarelo que está fora da sombra, porque eles não deveriam ter a mesma cor, né? Então, para isso, a gente vai selecionar a camada padrão aplicado e vai trocar aqui onde diz normal para clarear. O que ele está fazendo? Ele está mudando a forma como essa imagem interage com o que está embaixo. Então, se vocês olharem aqui, ele está bem amarelo aqui embaixo da sombra e onde está fora da sombra ele está bastante mais claro. Bom, como isso funciona, por que isso acontece, eu vou explicar em outra aula, tá? Mas vocês podem fazer outros testes com esses modos de mistura aqui, aliás, já falei o nome, né? São modos de mistura, e vocês podem ver que cada um deles funciona de um jeito diferente. Eu pedi para a gente colocar o clarear, pode até ser esse aqui, luz indireta, que parece que está até funcionando melhor, né? Mas a ideia era vocês verem que esses modos de mistura, eles fazem com que as cores da camada que tem o modo de mistura aplicado interagem de uma forma diferente com a imagem que está embaixo. Então, até acho que esse luz indireta aqui funcionou melhor, eu vou deixar assim, tá? E por hoje era isso, tá? A aula era sobre isso aqui, e na aula seguinte a gente vai continuar no Photoshop falando ainda sobre modos de mistura, tá? Aí depois a gente volta para o Illustrator com um exercício totalmente novo. Era isso aí, até mais!